tossed a flower and held your hand and write my name in the sand. Giving you all of my hours. I told myself the hour. Olá, estou aqui com o nosso querido entrevistado de hoje, o Dario Alexandre Pinto Júnior, que é um dos alunos aqui do IPPE. Ele veio trazer uma contribuição muito bacana para o nosso podcast Empreendedorismo da Maturidade 60+, do IPPE. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação empreendedora. Então eu vou resgatar do nosso querido entrevistado dicas valiosas para vocês. Aguarde que no final do nosso bate-papo aqui vai dar algumas dicas preciosas, tudo bem? Então eu queria que você se apresentasse, mestre, querido amigo, posso dizer assim, né, de outros carnavais. Me conte um pouquinho da sua história. Quem é o Dario, de onde veio, como é que foi sua infância, como que foi sua construção antes de começar na jornada de trabalho. Como é que foi seu período aí de maturidade, infância e juventude? Primeiramente, obrigado por poder estar falando um pouco, né, da minha vida pessoal, profissional. É sempre um grande prazer, até porque quando se trata de IPPE, a gente sente muito à vontade em relação à parceria que já está construída desde 2018. Maravilha. Eu sou o Dario Alexandre, formado em engenharia e tenho especialização na área de marketing, na área de gestão empresarial. Trabalhei muitos anos em empresas americanas, como a Xerox, né, onde eu cheguei a um nível de gerente nacional, Atlantic, né, que é na área de petróleo, cheguei a um nível de gerente de produção, e trabalhei também muitos anos como professor universitário. Graças a Deus, durante todo esse tempo, eu pude absorver muita coisa boa no meu dia a dia, na minha vida. É importante que você esteja sempre aberto a aprender, a conhecer, buscar informações, né? Eu sempre parto do conceito que aprender nunca é demais, sempre agrega, sempre acrescenta. Agora, o outro lado, o lado que está aprendendo, tem que estar aberto a isso. Basta só você se inscrever no curso, se preparar para um treinamento e não estar buscando a capacitação necessária, ter a devida atenção. Então tem que ter a reciprocidade, né, em relação aqui às atividades do IPPE. São cursos maravilhosos, palestras maravilhosas, mas você tem que ter identidade com o tema e procurar também ser participativo, procurar ser envolvido ou se envolver num determinado assunto. Principalmente quando a gente fala em termos de empreendedorismo, educação empreendedora, eu já trago isso do berço. Os meus avós paternos são portugueses. Eles chegaram no Brasil com a mão na frente e uma mão atrás. Literalmente assim que eles chegaram no Brasil. E graças a Deus conseguiram, né? Com muita garra, muita determinação, sem aquela questão de idade, né? Eu posso fazer, não posso fazer. É o que eu falo, o sábio age. Então, quando você imagina empreender, quando você quer realmente ir para a frente, você tem que agir, né? E aí, logicamente, que você vai selecionando aquilo que está de acordo com o teu perfil, com as tuas aptidões, né? Como uma vez, um amigo meu, eu na época de professor universitário, me perguntou o seguinte: eu estou pensando em abrir uma loja. Aí eu falei, é muito bacana, né? Empreendimento bacana, você ser comerciante. Agora, posso te ser sincero? Ele falou, pode, Dario, como você é de fato muito sincero. Eu te entendo como você não quer aquilo, você não tem muita empatia com o público. Você não é de interagir muito com o público. Para você ser comerciante, você tem que estar full time, né? Dedicado ali a atender o cliente, ouvir o cliente, saber da necessidade do cliente. Então, eu particularmente, eu vejo que você pode empreender onde você é bom, na área de tecnologia. Aí eu falei, Dario, realmente você falou uma coisa interessante para mim, porque realmente eu não tenho muita aptidão para lidar com o público, não tenho muita paciência. Ele ainda falou assim, paciência. E você tem um negócio, você tem que ser o mínimo paciente, né, para poder ouvir, porque sem cliente, pode ser o melhor comércio que for, não vai prosperar, não vai para frente. Aí ele até falou, interessante isso, né, em relação a partir para esse lado da tecnologia. E eu também tive muitas oportunidades na universidade como orientador de monografia, do TCC. Então eu peguei muitos casos interessantes de alunos que queriam transformar aquele projeto, ou talvez numa base para o mestrado, né, falando de graduação, ou então até aplicar na vida prática. Então também foi uma outra experiência interessante que está voltada a esse lado da educação empreendedora. Né, você procurar investir
procurar criar um negócio, independente da tua idade, seja lá a época da universidade, 30, 40, 50, como agora eu que sou um 60 a mais, independente da idade, você tem que ter essa determinação. Nunca é tarde, nunca é tarde. Uma vez eu ouvi um senhor, seu Alfredo, nesse momento ele está morando com o Papai do Céu, 94 anos, ele falou o seguinte: a cada dia que eu acordo com um objetivo claro, que é aprender algo novo. Interessantíssimo isso. Né? Se a gente se propõe a cada dia aprender algo novo, olha o que a gente vai ganhando, obtendo de informação e, dependendo da nossa aptidão, do nosso interesse, transformar isso em conhecimento. Conhecimento, sabedoria. É onde eu falo, por muitas pessoas, a vida acabou, né? O que eu vou fazer? Tem muita coisa para fazer. Né? Digamos, eu trabalho muito, já há anos, né? Desde que eu era jogador de basquete no Rio, né? Que eu praticava artes marciais no Rio, eu já investia no trabalho de voluntariado, de atender aquelas comunidades mais carentes, ajudando no esporte. Para mim o esporte é algo fundamental. O esporte foi um grande norte na minha vida. Então, sempre tem alguma coisa que você possa... Quem foi professor, hoje pode estar fazendo trabalhos aí de voluntariado em algumas comunidades carentes. Né? Você que foi um grande engenheiro na empresa onde você trabalhou, tem onde você construir, né, algo também na vida das pessoas. Né? Quem, digamos, trabalhou com a área financeira, olha hoje quem está passando aí, vendo muitas pessoas com dificuldade, né, a fazer a gestão das suas finanças, você pode ajudar também. Então, empreender sempre é tempo. Agora, dentro do que eu falei, e repito, né, tem que estar de acordo com as suas aptidões, com a sua vontade. Né? E procurar o quê? Procurar estudar. Eu sou filho de professora, minha mãe foi professora do Colégio Sacré-Cœur de Marri, no Rio, em Copacabana. Então, com ela e meu pai também, um grande administrador, né, na área financeira, eu via sempre papai estudando, papai procurando se atualizar, mamãe sempre falando com a gente, leia, a leitura é importante. A leitura não é só importante a nível do conhecimento, da bagagem, né, que você adquire, como a leitura também é uma terapia. Então hoje eu trabalho aqui numa igreja católica como voluntário, na pastoral da escuta, eu falo muito para as pessoas, eu procuro atividade física, procura leitura, procura escutar uma música e procura também, né, uma formação. Então a educação empreendedora é isso, você está sempre buscando uma formação, sempre buscando algo que vai agregar valor para você e para o próximo. Você tem que ter muito essa visão do próximo. Eu sou muito da teoria do multiplicar, né, e do abrir as gavetas. Porque se o que eu tenho hoje como base e como bagagem, né, o que adianta eu guardar na gaveta? Então por isso que eu me proponho, converso com os meus filhos que hoje já estão na vida empresarial, todos eles empreenderam a carreira fora do Brasil. Hoje, graças a Deus, todos estão muito bem. Então, tem a história que eu tenho e conto com orgulho dos meus avós que vieram para o Brasil, empreenderam, e foi um casal de sucesso, criou uma família de 4 filhos, né, netos, com sucesso. Né, eu tiro o chapéu para eles, é uma escola para mim. Né, eu vejo os meus filhos também, né, quebraram barreiras, foram para fora, hoje estão aí, graças a Deus, muito bem. Né? Eu também, eu sou natural do Rio de Janeiro, surgiu uma oportunidade para vir trabalhar aqui em Belo Horizonte, eu vim, daqui eu já fui para São Paulo, de São Paulo já voltei para o Rio. Você tem que quebrar barreiras, né? Tem que sair do seu quadrado. E quando você fala em empreender, educação empreendedora, é isso, empreendedor é isso mesmo, é quebrar barreiras, é em frente, sempre buscando o quê? Né? Buscando uma linha, uma direção, para você não ficar perdido, gerar um objetivo, muito importante. É o planejamento. Planejamento é uma palavra muito básica no nosso dia a dia. Então é isso, vamos... Eu queria explorar de você, pela sua experiência, a questão de liderança. Né? Vamos bater nessa tecla aí, que eu acho que ela é muito importante, e aproveitar da sua experiência. Você, quando começou, quando assumiu cargos de gestão, né? Você deve ter começado na parte operacional como todo mundo, mas rapidinho você deve ter ido para o cargo de gestão. Quais foram os seus desafios iniciais quando você assumiu algum grupo para liderar? O que você sentiu falta na época? Você falou assim, nossa, estou começando agora, e por mais que eu tenha todo o conhecimento de uma formação acadêmica, o que faltou para você nessa questão de liderança desses grupos que você passou gerenciando? Você tocou um ponto interessante, parece até que você ouviu o que eu ontem estava conversando com uma amiga minha, né, que essa questão da liderança, da gestão, né, você gerir
né, você procurar fazer a gestão de conflitos, principalmente quando você fala em pessoas, né? Processos, a gente até se adapta, a gente até se acostuma, né? Nós já atuamos juntos numa empresa onde está muito focada em processos, gestão de processos, né? Tanto na parte de vendas como na parte pós-vendas, né? Agora, pessoas é que é muito delicado. Eu, como graças a Deus, sempre tive uma formação, né, trazida dos meus avós e dos meus pais, que é a questão do respeito ao próximo, do amor ao próximo, do servir, eu vejo muita liderança nessa linha do servir. Uma liderança mais humanizada. Humanizada, não tem a menor sombra de dúvida. Uma gestão humanizada, uma gestão colaborativa, uma gestão participativa, porque a gente vem de um tempo lá atrás, né, hoje eu estou com 68 anos, eu venho de um tempo do chefe. O chefe é muito, você faz, né, se errar você que errou, né? Eu sou do time da liderança servidora, colaborativa, participativa, humanizada, né? Nós acertamos, nós erramos, né? Isso é muito importante até na questão de você procurar valorizar o ser humano. Porque não adianta, quando eu falei que nenhum negócio sobrevive sem cliente, nenhuma boa gestão sobrevive em cima de um time que não esteja motivado, um time que não esteja feliz no que está fazendo. Então isso é muito papel do gestor, do líder, né? Você tornar a sua equipe motivada, feliz e mostrando qual que é o caminho para essa turma. E outra coisa, a gestão participativa é onde você está ali do lado do seu liderado. Qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de pedrinha no meio do caminho, procurar, você não deve dar para ele o peixe já pronto. Deixa ele pescar, né? Ensine-o a pescar, né? Lógico, previamente fazendo, né? Mostrando, você tem que chegar a esse lugar, de que maneira que você pode chegar nesse lugar, é o respeito ao próximo. Dentro disso que você está falando, eu queria que você abordasse para mim talvez duas situações que você já deve ter passado nessas empresas, duas palavras que eu acho que faz muito sentido para quem está começando, mas que se não souber fazer pode ser um tiro no pé. A primeira chama-se feedback, né? E a segunda treinamento, capacitação. Sim. Feedback. Feedback é importantíssimo, porque feedback você está passando para a pessoa, né, o que de repente, o que ela fez e que mereceu realmente um enaltecimento, ou coisa que ela pode melhorar. Agora, muito importante de frisar o seguinte, os dois lados têm que estar muito abertos, né, ao feedback, né? Não é um feedback na forma de você ficar apontando, né, que no Brasil a gente tem muito essa mania de ficar apontando o erro, né? É um feedback construtivo, um feedback no sentido de fazer essa pessoa levantar a cabeça, se conscientizar que poderia ter feito melhor, ou poderia ter feito de outra forma, e na próxima fazer assim. É que eu falo, eu trabalhei muitos anos em empresa americana, lancei produto simultaneamente com os Estados Unidos e no Brasil. Eu aprendi muito o seguinte, em cima dos erros você pode crescer, correto? Então tem muita, na época lá em Palo Alto, né, eu via IBM, HP, Xerox, muitos produtos que eram lançados em cima depois de vários erros terem sido dirimidos, terem sido efetivamente excluídos. Então não é porque você errou que você vai errar sempre, né? Até que eu falo, dentro dessa visão da liderança humanizada, dessa liderança servidora, você tem que servir, você tem que mostrar que ele é um ser humano como você, que você também pode errar. Agora você não pode ficar escravo do erro, né? É o processo, né? O que nós aprendemos muito, como eu falei, na gestão de processo. É o processo da melhoria contínua, né? Se hoje, é outra coisa que eu falo interessante para quem pensa em termos de educação empreendedora. Se hoje eu sou bom em algo, eu tenho que procurar melhorar. Porque a gente fala em mercado, o mercado tem concorrentes, tem adversários. Então procurar melhorar sempre, a melhoria contínua do processo. E se você vê um gargalo, vê algo que você precisa retificar, plano de ação em cima. Entendeu? Então, sobre essa questão do feedback, é muito outra coisa. Feedback não deixe para amanhã, né? Lógico, tem que ter um momento propício. Se você tem que dar um feedback com o liderado, veja um momento que vocês estejam os dois sozinhos, mas fale para ele a verdade. Fale de que maneira que a coisa devia ter sido conduzida e que não foi conduzida. Tenta entender o porquê. De repente, ele tinha uma tarefa para fazer, mas ele não entendeu direito a tarefa.
É o liderado ou é o líder? É o líder que não soube ser claro no que tinha que ter sido feito, né? Então tem que haver essa transparência entre as partes. Isso é muito importante. Então, e a questão do treinamento? Treinamento, para mim, treinamento é investimento. Né? Uma empresa sem treinamento, uma empresa que não tem uma equipe treinada, né? Eu atuei algumas vezes como consultor e quando eu via que um problema, um gargalo da empresa era treinamento, eu falava aberto E eu mesmo já fiz muitos treinamentos, já fiz muitas palestras, eu mesmo falava, pô, uma equipe que não é treinada é uma equipe que está fadada a não ter resultado, não ter sucesso. Treinamento é investimento. Quando a gente às vezes escuta falar que treinamento é custo, isso assusta, isso preocupa a gente. Até porque você, quando está treinando, você está treinando pessoas. E é através dessas pessoas que você consegue atingir os resultados. Né? Então é muito importante, né, que agora a pessoa tem que estar com a seguinte consciência. Né? Por mais que seja um tema que você já tenha um devido embasamento, mas vai como fosse, como eu falei nesse caso, no caso do seu Alfredo, de 94 anos. A cada dia que ele acorda, que ele acordava, hoje ele está no céu, né, vamos aprender algo novo, algo diferente. E é isso também que eu proponho para o Dario, no dia a dia, que eu eduquei meus filhos assim. Vamos estar sempre procurando aprender algo novo, algo diferente. E como eu falei, quanto mais informação, quanto mais conhecimento, não guarde isso na gaveta. Abra a gaveta, escancare a gaveta, multiplique, passe para frente. Isso é empreendedorismo também. Isso também é empreendedorismo. Então, dentro dessa área do treinamento, do feedback, tudo isso para mim eu vejo de maneira positiva. Né? Maravilha. Eu até gostaria de falar aqui, né? Eu vou abrir aqui, não vou falar o time, mas é um grande profissional, para mim é um ídolo eterno do time que eu torço no Rio de Janeiro. Correto? Eu vi esse rapaz, não é rapaz não, ele tem mais ou menos a minha idade, ele fez agora 70, 72, se não me engano, né? É o Arthur. Depois vocês tentem descobrir quem que é o Arthur, o rei. Arthur Coimbra. Arthur Coimbra, o rei do futebol. Eu fui várias vezes lá no clube, onde ele jogou, onde eu também sou sócio, né? 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, 6h30 da tarde, ele estava treinando. Ele estava treinando. Aí você poderia falar, pô, esse é o rei, né? Esse é o Arthur, que hoje, para todos nós da nação, é o rei, é o Zico, né? Sim. Treinando. Então você fala, poxa, não é sorte, né? É competência, né? É competência, é dedicação, é foco, é procurar ter humildade e falar assim, eu vou aprender mais alguma coisa, aprender uma forma diferente de bater uma falta, aprender uma forma diferente de bater um pênalti, saber me posicionar melhor em campo. E na época tinha um goleiro, até que foi goleiro do Cruzeiro, o Raul, e o Raul falava assim, poxa, mas velho, e ele falava, pô, estou treinando, estou me aperfeiçoando. Então o treinamento, independente da posição que você exerça, que você tenha, né, como liderado, como líder, como dono de negócio, treinar é muito importante. O Bernardinho, que eu também conheço pessoalmente, que é esse grande técnico aí de voleibol, onde joguei vôlei com ele na seleção da PUC, ele falava, pô, tem que treinar. Uma vez o Bernardinho chegou com a delegação do Brasil, não sei qual foi o país da Europa, né? Aí não tinha lugar para treinar, treinava no corredor do hotel. Treinamento, aperfeiçoamento, melhoria contínua do processo. Isso é muito importante. E quando você sai, às vezes, de um cargo de CLT para empreender no negócio, aí mais é que você tem que estudar mesmo, estudar mercado, estudar cliente, procurar fazer uma oportunidade que a gente tem, como eu tive, graças a Deus, aqui no IPPE, que é procurar entender um pouco mais de gestão, de liderança, né, de gestão de pessoas, né, de como conviver com conflitos. Até as novas tecnologias, né? Inteligência As artificial, novas tecnologias, redes sociais. Isso aí me ajudaram demais, me ajuda até hoje. Então você tem que estar aberto, é o que eu falo, independente de você ter 30, 40, 50, 60, 100, não é questão da cronologia, é questão da tua mentalidade ser aberta a aprender, a tua mentalidade a se capacitar. E temos aí um grande caminho que é a educação empreendedora, né? De que maneira eu posso empreender mais na pessoa humana, no profissional, né? No profissional, na pessoa humana que vão fazer um trabalho para fora, principalmente como eu faço muito hoje, que é o trabalho do voluntariado. Isso é muito, muito bacana. É o que a gente chama de empreendedorismo social. Isso, empreendedorismo social. Você foi direto e certo no assunto. Parabéns. Me conte aqui então, para nós encerrarmos, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando, né, nesse
Primeiro quero te agradecer aqui por estar conosco nesse momento aqui que a gente tem, esse podcast, esse momento empreendedor, trazendo um pouquinho da sua experiência, né, para comungar aqui conosco nesse evento dos podcasts. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está pensando em empreender. O que você acha disso? Que caminhos eles devem procurar? O que você falaria para quem está começando hoje? Bom, o que eu posso falar é o seguinte: eu sou uma pessoa, né, que tenho agradecimento a Deus pela minha formação família e pela minha formação cristã. Então eu sempre aprendi muito com os meus pais, com os meus avós, como eu falei, foram empreendedores que vieram de Portugal sem nada e construíram uma condição bacana no Rio de Janeiro. Eu posso falar o seguinte: a esperança sempre tem que acompanhar você. Sempre acredite que é possível, né? E não tem essa de tá tarde, não tem mais tempo. Tem tempo sim. Tem tempo porque o tempo, né, ele é gerido por você. Se você quiser ser produtivo, você será produtivo. Se você quiser ficar ocioso, você vai ficar ocioso. Agora, procure ser seletivo, né? O que você vai fazer, de que maneira que você vai fazer. Digamos, pensando num negócio, você não pode montar um negócio assim por montar, né? Tem que buscar um estudo, uma informação, uma capacitação, né? Eu cito claramente, para mim hoje, um lugar que é referência aqui para todos nós, é o IPPE, né? Venha, participe com a gente. Gratuito? Gratuito. Então né? tem como a pessoa falar, mas vou ter que gastar? Não, aqui é de uma certa forma gratuita, de uma certa forma acolhedora, humana, né? Eu falo, uma das coisas que mais me conquistaram e que eu converso com algumas pessoas aqui no IPPE é a forma que nós somos recebidos, com os braços abertos. Então isso é muito importante, que é a questão da valorização do ser humano, é a questão da inclusão. Eu já tá tarde para nada, gente. Tarde nada, sempre tem tempo, sempre dá tempo, vai depender muito de você. E que você tenha sempre em mente esse lado da esperança, né? Lado de acreditar em você e acreditar nas pessoas que estão com você. Agora, quando você fica com tempo ocioso, vai acabar colocando na sua cabeça bobagem. Então traga coisa saudável para você, né? Empreenda na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, empreenda na sua vida cristã, né? Procure ser mais participativo, ser mais ligado ao que está acontecendo. E o que eu gosto de falar, e repito, seja um multiplicador de ideias, de projetos, de intuições. E abra a gaveta, porque quando você tem muita coisa dentro da gaveta e fica com a gaveta fechada, por mais liberdade e intimidade que a sua esposa tenha, né, que seus pais tenham, que seus filhos tenham, mas ninguém mexe nessa gaveta, a gaveta é sua. Então compete a você, cabe a você abrir a gaveta e colocar isso para fora. Empreendendo alguma coisa, como, né, foi falado, um empreendedorismo social, seja um empreendedorismo cultural, né? Eu participo de um grupo, num grande clube aqui em Belo Horizonte, agora eu sou do grupo da educação. Então, de vez em quando, a gente tem feito palestras, a gente tem ministrado os cursos, que a gente percebe que agrega. Importante, agregar na vida do próximo, somar algo para o próximo, mostrar para o próximo que ele é útil também. Entendeu? Então, se você tem toda uma trajetória, você vai guardar isso com você? Não, passa isso para frente. E tem muita gente, eu vou te ser sincero, eu trabalho com a pastoral da escuta, numa igreja aqui em Belo Horizonte. Eu falo, tem muita gente precisando de conversar, de passar coisas boas. Então procure ser essa pessoa. Eu costumo falar o seguinte: o falar a gente tem a necessidade, o ouvir é uma arte. Então ouça mais as pessoas, entenda mais qual é a necessidade, qual é o gargalo das pessoas e procure fazer com que essa pessoa se sinta motivada. Não só você empreender, como também incentivar, motivar essas pessoas a empreender. Motivação é o motivo para a ação. Então, se é empreender, você já está querendo motivo para a ação. Agora vai à luta, né? Lógico, definindo um negócio, um plano de negócio, um estudo de viabilidade, né? A questão do posicionamento estratégico. Isso, eu diria para vocês que hoje isso para mim é tranquilo, porque eu tenho uma grande referência onde eu costumo falar na minha roda de amigos, né? Amigos da igreja, amigos do clube, amigos do dia a dia. O IPPE é a solução. Para mim, hoje, dentro do meu conceito, da minha avaliação, né, e quem me conhece aqui no IPPE sabe da minha sinceridade. Então, aqui é, de fato, um celeiro para capacitação.
Agora, se você pensa em investir, não se liga em idade, não se liga em momento, pense o seguinte, eu sou capaz, eu tenho condições, eu vou conseguir, é questão do positivismo, do otimismo, é questão da esperança e da minha particularidade, vai na fé. Tá certo. Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do nosso podcast. Quero agradecer aqui por ter aceitado o convite, o Dario, um dos nossos alunos aqui, muito participativo. Então, aguardo vocês na próxima edição do nosso podcast aqui, 60 Mais, Maturidade e Empreendedorismo. Um abraço a todos, até a próxima edição.